Meus amados irmãos, como estamos carentes de homens entre a congregação para ensinar, para instruir, para nos orientar com a palavra, na doutrina de Cristo. Como estamos carentes. Por isso que o povo está aí sendo formado sem entendimento nenhum de Deus. Se há uma geração de discípulos sem o conhecimento de Deus, é nesse presente século que nós estamos vivendo. A multidão, com a sua fé em Deus, sem conhecer o princípio da base da fé. Como estamos carentes de homens compromissados com a palavra para ensiná-la, para instruir, corrigir, orientar os irmãos com a palavra. Nós temos muito, sim, homens nas igrejas pregando usos e costumes. Os homens estão mais preocupados em pregar para o povo os seus sermões morais. Estão mais preocupados em levar o povo suas pregações de santidade pessoal dentro da religiosidade. Estão mais preocupados em falar para o povo sobre bebida, sobre usar brinco, sobre usar maquiagem, sobre a mulher usar roupa até os pés. É isso que dentro da igreja o povo está sendo formado. O povo não está tendo entendimento, conhecimento, não estão aprendendo de Cristo. Cristo não se deteu a isso. O que Cristo se preocupou a levar para o povo, a formar no entendimento do povo, era o conhecimento daquilo que Deus trouxe para o homem conhecer para chegar a Ele. Jesus não quis mudar ninguém com uma doutrina de usos e costumes. Ele pregou a palavra que nos muda, a palavra que vai no nosso entendimento. Hoje em dia as pessoas estão sendo forçadas a viver assim, se vestir assim, não comer isso, não fazer aquilo, enquanto a palavra de Deus vai dizer que o reino de Deus não é questão de comida nem bebida, não é questão de exterior. O reino de Deus, para ser implantado no homem, é questão do entendimento. O homem só pode participar do reino de Deus se ele tiver o entendimento do evangelho, da verdade de Deus revelada por Cristo, que dá ao homem o conhecimento para a sua vida com Deus. Não adianta o homem se filiar a uma religião, passar a viver dentro da formalidade de usos e costumes, de regras, de normas, de forma de se vestir, de proibições. Isso não leva ninguém à vida com Deus. Nós estamos carentes, precisando de ensinamentos da palavra, porque o mundo está cheio de homens pregando filosofias, sermão moral, de bondade, de santidade, de vida de proibições. Todas as religiões pregam isso para os seus membros, para os seus discípulos. Todas as religiões formam em seus discípulos uma regra exclusiva. Pode isso, não pode aquilo, aqui é assim. Todas as religiões, seja ela evangélica, católica, espírita, budista, todas elas têm uma regra exclusiva de usos e costumes, de normas e ordenanças de proibições. O evangelho, não. O evangelho dá ao homem o conhecimento para uma vida com Deus dentro de uma direção de conhecimento, de entendimento, para andar nessa forma. Não é dentro de uma direção de sacrifício religioso, de formalidade religiosa, de regras, de usos e costumes. O que nós precisamos é de homens que estejam nas igrejas, locais públicos, onde se congrega o povo de Deus,
para ensinar esse povo as instruções da palavra de Deus. O povo hoje perdido, o povo conhece muito de usos e costumes. O povo hoje tem a mente no entendimento de que não posso beber, não posso usar brinco, não posso fazer aquilo. Estão mais preocupados com o beber e o comer, com o vestir, com usar isso ou aquilo. Mas estão perdidos do entendimento de Deus. Por onde vão chegar a Deus? Ninguém vai chegar a Deus porque deixou de beber. Ninguém vai ter comunhão com Deus. A mulher porque não usa brinco e não bota maquiagem. Não é esse o critério, o princípio para o homem ter uma vida santa com Deus. Não é esse. O homem tem que ter o conhecimento da verdade. O homem tem que ter o entendimento da vida com Deus. Essa vida de escravidão religiosa dentro de regra e de normas determinadas pelo homem não é a vida de santidade que Deus nos convida a viver com Ele. A vida de santidade que Deus nos convida a viver com Ele é na palavra dEle. Submisso à palavra dEle, sendo devoto e praticante, não a uma instituição religiosa, dentro das obrigações e das regras e das determinações, sendo devoto e praticante a Cristo, pela palavra de Cristo. Você hoje vê essas multidões reunidas dentro das muitas igrejas, sem entendimento da fé, sem conhecimento de princípios que é importante a gente conhecer, como, por exemplo, falta homens para pregar hoje, doutrinas dentro das igrejas, que nos dê entendimento importante da nossa fé em Cristo. Quantos não conhecem nada sobre a doutrina da justificação? Quantos não conhecem nada sobre a doutrina da santificação? Quantos não conhecem nada sobre a doutrina do arrependimento? Quantos não conhecem nada sobre a doutrina do pecado, a doutrina da salvação? E o pior de tudo, quantos não sabem nem o que é o Evangelho? Por quê? Porque não são informados para isso. Não são ensinados sobre isso. O que eles conhecem é, não, tem que ser crente, tem que estar na igreja, não pode beber, não pode usar roupa assim, não pode usar maquiagem, tem que ir para o culto, tem que ir para a consagração, tem que ir para a vigília, tem que participar dos rituais, dos cerimoniais da igreja. Essa é a vida que eles entendem para Deus. Esse é o entendimento deles, dentro dos princípios de Deus. Não conhece nada, irmãos. Pode pegar muitos desses que estão dentro de igreja, religiosos evangélicos, não sabem nada sobre arrependimento. E o pior de tudo, o povo não sabe nem o que é pecado. Estão se privando de tantas coisas, porque a religião assim determina. Que não é pecado, que não leva o homem a se afastar de Deus. Estão proibidos de comer isso, de beber aquilo, de vestir isso, de viver assim. Estão sendo proibidos de tanta coisa. A religião escraviza. A religião domina. A religião controla a vida desse povo. A religião toma posse da vida desse povo. Esse povo está mais preocupado em submissão ao sistema religioso do que a sua própria vida, do que o seu marido, do que a sua esposa, do que a sua família e principalmente do que a Deus. Submissão à religião não é submissão a Deus. Tem mulher que é mais reverente aos pastores, aos líderes dentro das igrejas do que ao marido. Já está pecando. A Bíblia não manda a mulher ser reverente e nem tampouco submissa a pastor nenhum. A Bíblia manda a mulher ser reverente e submissa ao marido, que é o cabeça da mulher. A Bíblia não diz que o pastor é cabeça de mulher, que o pastor é o cabeça da família, que o pastor é quem deve dominar a sua vida, de tal por onde você deve viver, o que deve comer, o que deve usar. Não. A Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao marido, porque o marido é o cabeça da mulher, não é pastor. E tem mulher mais submissa aos líderes dentro da igreja. Em casa com o marido são rebeldes, atrevidas,
desobedientes, ignorantes e não dá satisfação ao marido, mas estão nas igrejas, no cabresto e no pé dos homens lá. Cuidado, irmãs. Como também os maridos, não é só a mulher. Tem marido que está mais preocupado em cumprir a ordem do pastor, de tirar a escala de igreja, de ir para trabalho de igreja, de cumprir a obrigação que o pastor deu, do que está cuidando da sua família, dos filhos, da mulher. Está mais dedicado e priorizando a sua vida de compromisso com a igreja. Enquanto a Bíblia diz que nós devemos cuidar da família. Aquele que não cuida da família é pior do que o infiel, negou a fé. E o povo está mais preocupado em ser devoto e praticante, em colocar sua vida em escravidão, de submissão à igreja, à religião, a trabalho de sacrifício religioso. É a família. Olha, gente, aprende isso aqui. Em primeiro lugar, a nossa comunhão com Deus. E essa comunhão não depende de igreja, de vida religiosa. Em segundo lugar, a nossa vida com a família. Com a família. E em terceiro lugar, a nossa vida com o trabalho, por onde a gente vai manter a família. Amém? Tem gente que prioriza a sua vida à igreja, esquece trabalho, esquece o que Deus orienta, esquece a família, mas ele está preocupado em cumprir as ordenanças, as obras, as obrigações da igreja. Porque ele está sendo ensinado errado. Nós precisamos ser instruídos com a palavra para ser bem-aventurado. De homens compromissados com a palavra. De homens que não querem ser o maioral do povo, que não queira dominar sobre o povo. De homens que não queiram fazer do povo negócio seu, por avareza. Nós precisamos de homens temente, compromissados com Deus, pregando e ensinando para nós a palavra dele. Quantos aí não conhecem nada sobre salvação? Se chegar para alguns desses aí e perguntar a eles o que é salvação, ele vai dizer, é não ir para o inferno. E se perguntar a ele, por que eu preciso ser salvo? Por que eu tenho que ser livre do inferno? Eles não sabem responder. Eles vão pregar aquilo que é falado notoriamente dentro de um entendimento raso que eles têm. Mas eles não têm o conhecimento do que é a salvação, daquilo que precisamos entender no profundo para a gente estar firme em Jesus. Muitos entendem salvação é crer em Jesus e ir para a igreja. E se você não estiver na igreja, não é salvo. Se não cumprir as obrigações, as ordenanças, os rituais, os cerimoniais impostos pelas igrejas, não é salvo. Não conhece salvação. Pergunta aí a muitos desses religiosos o que é pecado. Eles não sabem. Eles vão dizer, não, pecado é roubar, é matar e é fumar. Quer dizer, se você não roubar e não matar e não fumar, você não é pecador? Tem gente que acha que pecado é usar brinco e maquiagem. Tem gente que acha que pecado é comer isso ou deixar de comer aquilo. O pecado é a transgressão que já está no interior do homem, que não se submete a Deus. E só quem pode mudar isso é uma nova transformação dada pelo próprio Deus através da nossa fé em Jesus Cristo. Porque é Jesus que nos torna uma nova criatura para viver em comunhão e harmonia com Deus. Não é vida de filiação dentro de igreja. Não é ritual nem cerimonial de batismo de igreja. Não é nada disso que o povo vive entendendo, sendo ensinado dentro das igrejas. Eu não sou um pecador porque eu roubo, porque eu mato, porque eu fumo, porque eu me prostituo. Ao contrário, eu me prostituo porque eu sou um pecador. Eu pratico o que não agrada a Deus porque eu sou um pecador. E para que eu venha a ser justificado do pecado, não é deixar de beber nem de fumar e entrar numa igreja. É me converter a Cristo para Ele me remir, me justificar, purificar-me dos meus pecados, absolver-me da minha culpa e diante de Deus me levar santificado para que assim eu seja aceito por Deus e livre da transgressão e da pena do pecado. Não é eu me filiar numa igreja e passar a viver dentro da formalidade de igreja. Vocês estão entendendo isso? Então, o que falta para nós, irmãos, é homens que preguem a palavra. Porque esses que estão aí, muitos desses pregadores, desses pastores, desses líderes dentro de igreja, eles estão preocupados em pregar sermão
morais, sermãos de santidade do homem, sermãos autoritários, usos e costumes, para prender o povo dentro de uma vida engessada, formada, estabelecida por sistema religioso. Estão mais preocupados nas vestes do povo, estão mais preocupados que o povo está bebendo e fumando e não estão preocupados em levar para o povo conhecimento da verdade, por onde o povo vai ter o arrependimento para se converter a Cristo. Ninguém se converte a Cristo deixando de beber, de fumar e sendo participante, membro, filiando-se a uma igreja, seja ela qual for. O homem só pode se converter a Jesus, primeiro, pela mensagem do Evangelho. Só há quebrantamento para o arrependimento no coração do homem quando ele ouve a pregação do Evangelho. A partir daí, se ele crer, será salvo. Não é se ele for para uma igreja ser crente, deixar de beber, de matar, de roubar, de fumar, para ser salvo. Jesus disse, quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Mas crê ouvindo a mensagem do Evangelho. Porque a fé, ela é pelo ouvir. E pelo ouvir pela palavra de Deus. O homem tem que ouvir. Para vir o arrependimento no interior do homem, é preciso ele ser informado com a mensagem do Evangelho. E o que é o Evangelho? Eis mais um problema no meio desse povo. Não conhecem nada de Deus. Não têm entendimento de coisa alguma dentro das doutrinas que é fundamental para a gente conhecer. O que é o Evangelho? Se eu perguntar para você o que é o Evangelho, o que você me responde? Não, o Evangelho é crer em Jesus e ir para a igreja ser crente. Eu sempre digo isso às pessoas. Evangelho não é uma religião evangélica. Jesus não mandou ninguém ser crente de religião evangélica. Ele mandou crer no Evangelho, não ser crente de igreja evangélica. Jesus mandou pregar o Evangelho, não um sermão de igreja para fazer ninguém ser crente dentro de igreja evangélica. Jesus, ele disse, quem crê, mas crer no Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é uma informação que tem que ser levada para toda a pessoa, por onde a pessoa, através dessa informação, vai ter o conhecimento, por onde ele encontra o caminho para chegar a Deus, por onde ele encontra o caminho para a justificação, por onde ele encontra o caminho para a salvação, por onde ele encontra a vida com Deus, por onde ele encontra o livramento da condenação que ele está. O Evangelho informa isso. E essa informação que o Evangelho mostra para a gente conhecer o caminho, o meio para chegar a Deus e ser salvo, não é uma igreja, não é uma vida religiosa, não é uma vida de usos e costumes de devoção a nenhum sistema religioso, igreja evangélica. O Evangelho nos informa e nos leva ao conhecimento de Cristo. Toda a informação do Evangelho aponta e conduz o homem a Cristo e não a uma religião evangélica. A Cristo, por isso que ele diz, quem crê no Evangelho será salvo. Porque crendo no Evangelho, eu estou crendo em Deus por meio de Cristo. Porque a informação do Evangelho nos leva a Cristo. Não é a Igreja Assembleia de Deus, não é a Igreja Batista, não é a Igreja Congregacional Cristã do Brasil, não é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, não é a Igreja Universal, não é a Igreja Presbiteriana, não é a religião católica, não é a religião Testemunha de Jeová, não é a religião de Mormons, não é a religião dos Espíritas, não é a religião budista. O Evangelho nos leva a Cristo para conhecer essa verdade que nos conduz a Deus. Cristo, o que ele ensinou. O que é o Evangelho? Qual é a informação do Evangelho? Olha uma das informações do Evangelho que você precisa conhecer. João 14,6. O próprio Jesus que trouxe as boas novas, pregou ao mundo e mandou os seus discípulos anunciar, continuar anunciando. Jesus, ele diz assim, eu sou o caminho. O Evangelho mostra que o caminho é Jesus. Não é uma religião nem uma igreja. Jesus diz, eu sou a verdade. O Evangelho mostra que a verdade é Jesus. Não é nenhuma doutrina formulada por nenhum teólogo, pastor ou líder de igreja. Jesus diz, eu sou a vida.
A vida para com Deus é Jesus. Não é nenhuma devoção, consagração dentro de igreja. E ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. O Evangelho nos mostra que o único meio de chegar a Deus, o Pai, e estar na vida em comunhão com Ele, é por Cristo, não é por nenhuma igreja, seja ela qual for. Então isso é o que o povo tem que ouvir. É isso que nós, pregadores, temos que pregar e ensinar o povo. Ensinar o povo que justificação não é por meio de usos e costumes, não é por meio de comer ou não comer, vestir ou não vestir. Justificação do homem para com Deus não é porque ele é bonzinho, santo dentro da obra religiosa. Justificação é por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Eu sou justificado não é pelo que eu visto, deixo de vestir, como ou deixo de comer, não é pela minha forma religiosa que eu ando. Eu sou justificado porque Cristo cumpriu a exigência de Deus, por onde eu sou justificado. Na cruz do Calvário, eu sou santificado, não é porque eu uso roupa assim ou deixo de usar. Eu sou santificado porque o que é imputado em mim para ser aceito por Deus não é a minha santificação. É a santificação de Cristo. Quando eu creio nele, é imputada na minha vida por onde eu recebo a comunhão com Deus. Eu sou justificado por Cristo para ser aceito por Deus. Santificados em Cristo. Não é santificado na vida religiosa. E eu tenho que viver me santificando. Não é vivendo obrigações e determinação religiosa. É me guardando na palavra. Santificação é isso. Foi isso que Jesus ensinou. Pai, santifica-os na palavra. A tua palavra é a verdade. O apóstolo Pedro vai dizer, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 22. Pedro vai dizer, purificando as vossas almas, na obediência à palavra. Não é a um sistema de regra de determinação religiosa. Obediência à palavra. Então, o caminho da santificação do homem que está em Cristo, temos que andar em santidade, andar na palavra, pela palavra, com entendimento na palavra. Isso é santificação. Porque muitos religiosos estão dentro das suas religiões, vivendo um padrão de santificação, se escravizando. Muitos são enclausulados dentro de convento, privados da vida normal, aonde ficam dentro de um convento, achando que estão consagrando sua vida a Deus. E não estão. Estão tão longe, perdidos de Deus, contra aqueles que estão vivendo dentro do profano. É isso que o povo tem que entender, irmão. O povo tem que conhecer essa verdade, irmão. O povo tem que ser ensinado sobre isso. O povo tem que ser orientado. Mas tem que ter alguém compromissado e temente a Deus para fazer isso. Ensinar o povo sobre o que é salvação, o que é condenação. Por que eu devo crer em Jesus? Por que eu estou condenado se eu não matei, não roubei, não fiz nada contra ninguém? Por que eu estou condenado? Por que eu preciso de salvação? O que é arrependimento? O arrependimento é eu sair de uma religião e ir para outra? É eu me converter a uma forma de usos e costumes dentro de religião? O arrependimento é isso? O povo tem que ser ensinado sobre isso. Qual a minha confiança de estar convicto da comunhão com Deus? É porque eu sou da igreja, eu faço o trabalho da igreja, eu sou religioso, eu cumpro meus pactos, meus votos, minha devoção. É por isso que eu sou, que eu tenho que ter confiança que eu sou de Deus? O povo está aprendendo errado. O povo precisa ser instruído, irmãos. Você precisa ser instruído por homens. Não que digam que é de Deus. Porque dizer que é de Deus, todos estão dizendo aí. Você precisa ser instruído por homens que tenham compromisso com Deus e preguem a palavra de Deus. Lhe corrija,
lhe instrua, lhe ensine, lhe oriente e forme em você no entendimento o conhecimento de Cristo, não de regra de igreja, não de usos e costumes de igreja, não de santidade de igreja, não de vida de igreja, não de trabalho de igreja, de formalidade, de cerimonial, de cumprir devoção de igreja. É preciso conhecer a verdade, que é por onde somos libertos. E essa verdade é Jesus. Quem verdadeiramente liberta? Se não for liberto por Cristo, o homem continua escravo. Pode estar dentro do convento, pode estar devotando sua vida dentro de uma religião, pode estar cumprindo seus votos, pagando sua promessa. Sem o conhecimento de Cristo, que é quem nos liberta, o homem continua preso, escravo, sem Deus, sem paz e perdido neste mundo, sem salvação, indo a juízo. Então que Deus abençoe você, a mim e toda a humanidade, para que seja informada da verdade do Evangelho e que creia para ser salvo. Porque muitos ouvem, mas não creem. E Jesus disse que só será salvo quem crê no Evangelho. Não é quem está dentro de igreja evangélica. É quem crê no Evangelho. E nesse Evangelho perseverar até o fim. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.